Agora a gente vai para um assunto muito importante, que é o mercado da bola. A gente acha que o futebol parou, ó, não parou não, viu? Tem muita coisa rolando, principalmente na questão aí de transferência e compra de jogadores, veja só. A novela de que Neymar quer retornar ao Barcelona volta a circular nos jornais internacionais. Recentemente, o camisa 10 da seleção brasileira recusou uma proposta no valor de 600 milhões de reais para renovar o seu contrato com o PSG e manter seus atuais vencimentos que, entre salários e acordos comerciais, totalizam 50 milhões de euros. Isso dá cerca de 300 milhões de reais por ano, conforme foi revelado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo. Aos 42 anos, a meio-campista Formiga renovou seu contrato por mais uma temporada com o Paris Saint-Germain. O São Paulo está próximo de vender uma de suas principais promessas das categorias de base ao Barcelona. Trata-se do jovem Gustavo Maia. E conforme foi divulgado pelo UOL, os dirigentes do Barça devem se reunir com os representantes do São Paulo nos próximos dias para acertar o negócio. De acordo com o site Terra, o Atlético Paranaense está apostando no atacante Walter como reforço para o ataque na retomada do futebol brasileiro. Segundo informações do jornalista Napoleão de Almeida, o clube tem um projeto para recuperar a boa forma do centroavante. O meio-campista Arthur promete movimentar o mercado da bola na próxima janela de transferências. Após ser especulado no Tottenham e no Inter de Milão, o brasileiro passou a ter seu nome vinculado também à Juventus, segundo um jornal italiano. A gente estava falando mais cedo um pouquinho a respeito do Walter, né? Então mostrou ele aí com a camisa do Atlético Paranaense, é para lá mesmo, né, Matheus? Esse bichinho vai. A gente não tem a exata certeza de qual time que o Walter vai jogar, mas a visão que eu tenho do Walter jogando bola é a seguinte: ele tem que estar em um time onde o time joga para ele, onde ele é referência, ele é a grande referência do time. Porque quando ele jogou em outros clubes, que ele era apenas mais um, o próprio CSA mesmo foi o último clube que ele jogou, ele era apenas mais um. Outros jogadores brilhavam mais que ele. Aí ele não conseguiu jogar tanto que ele consegue. Então, quando ele é a referência do clube, ele é aquele jogador-chave do clube, aí ele pode dar certo. Do contrário, o futebol dele, para mim, será apagado. Adolfo, e aí, assim, aquela questão do Walter, eu gosto demais do Walter, mas ele ficou 1 ano e meio sem jogar futebol, ele tinha que ter nos surpreendido, né? Ter chegado aqui com aquele corpinho do Casimiro, que a gente mostrou há poucos instantes aí. Mas ele surpreendeu. Ele chegou aqui uma baleia. O que é aquilo? Teve um amistoso, um jogo treino, não sei se vocês lembram, lá no estádio Antônio Ascioli. Foi antes do Campeonato Goiano. Sim, Atlético e alguém. A largura, as costas, me permita dizer, a cacunda dele. Sabe o calção lá embaixo, bumbum grande, coxa, um mundo velho. E esse aí, gente, os colegas aqui são testemunhas. Eu gosto demais do futebol do Walter. É um dos melhores atacantes que eu conheço. Mas com essa gordura, eu vou arriscar aqui, hein? Para mim não joga mais, não. Será que não? Ele que ficou suspenso, está suspenso ainda, né? Porque foi pego no doping. E agora acaba essa suspensão em julho. E ele já tem, pelas regras aí, ele já pode fechar com algum time. Tava aí aquela conversa de que ele ficaria no Goiás, né? Mas acabou que... Na verdade, assim, a suspensão dele vence dia 5 de junho. Então, desde os dias 5 de maio... Né? Desde essa semana ele já pode treinar num time de futebol. Ele já está no Atlético Paranaense, né, gente? Já está lá. Então, assim, eu estou dizendo que a suspensão dele termina dia 5 de junho. Ele foi sorte nessa questão dessa pandemia, né? Porque se tudo tivesse corrido normal, o Campeonato Brasileiro já tinha começado agora no começo desse mês. Sim, vocês me assustaram, porque eu vi aí nessas redes sociais uma repórter lá de Curitiba, que faz matérias para as TVs aí, enfim, matéria com ele já, lá em Curitiba, assim que o Atlético voltar a treinar, ele está lá, o pessoal lá no Atlético, você falou no começo, o pessoal gosta tanto dele que lembra o próprio Goiás, né? Que adora ele, mas dessa vez não quis. Do mesmo jeito que o pessoal do Goiás gosta dele, que nós aqui do futebol goiano gostamos dele, o pessoal do Atlético Paranaense também. Mas vai me surpreender muito se o Atlético Paranaense realmente fechar com o Walter para o Campeonato Brasileiro, porque a filosofia de trabalho que o Atlético Paranaense vem adotando nos últimos anos é de um elenco jovem. Tanto que ele coloca o time de aspirantes para jogar o Campeonato Paranaense. E ele faz isso justamente para colocar esse elenco já maturado no Campeonato Brasileiro. O Walter, além dele ter esse problema com a questão do peso, ainda tem um pouco da idade. De repente, Mateuzinho, você trouxe a solução. De repente ele vai nesse aspirante, disputa lá o estadual,
não é isso? Se bem que o estadual está suspenso passou, por enquanto, né? né? Eu vou dar uma de covarde aqui. Eu não acredito no Walter mais, ok? Mas se ele voltar e arrebentar, eu vou vibrar. Lembra a covardia que eu falei, não é? Não acredito nele, Adolfo, mas se... Mas a questão dele pode ser a mesma do acerto que ele estaria fazendo com o Goiás, né? Um acerto por produtividade, né? Se jogar, ganha, se não jogar, não ganha. Ramos, mas aí... E ele precisa perder. Mas aí se a gente vê a forma que o Goiás trabalha, já é um pouco diferente. O Goiás gosta de jogadores veteranos, tanto é que tem o He-Man no seu elenco. O Goiás gosta disso, principalmente por causa do Ailê Pinheiro. Se for trabalhar muito a filosofia de trabalho do Marcelo Almeida, também é de jogadores um pouco mais jovens. Então, entra muito nesse atrito. O Atlético Paranaense, caso tenha fechado com o Walter para o Campeonato Brasileiro, será diferente, será algo novo no futebol.